Amém, queridos. Amém. Quero saudar a todos com a Shalom do nosso Eterno, graça e paz aos nossos irmãos também que nos acompanham. Amém, queridos? Vamos então para a palavra. Amém? Se você não compartilhou, compartilhe essa live. Amém? Aproveite. Tem um botãozinho aí embaixo de compartilhar. Compartilhe na sua linha do tempo, para que juntos possamos compartilhar essa palavra para outros irmãos e irmãs aí, para serem abençoados. Amém, queridos? Então, muito bem, nós vamos fazer uma leitura hoje de mais uma parábola, tá, de Jesus. Essa parábola, ela trata sobre oração. Amém? Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 18, tá bom? A partir do verso 1, vamos ler até o versículo 8. Muito bem, essa parábola, como eu disse, é a parábola que fala sobre oração, e essa parábola, ela fala sobre... aliás, o tema dessa parábola é o juiz iníquo, de Lucas 18, do 1 ao verso 8, que diz assim: Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Para Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Muito bem, queridos, oremos ao Senhor. Pai, nós te apresentamos esta palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que o Senhor traga aos nossos corações, Pai, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura. Que neste culto de ensino nós possamos aprender mais de Ti, que possamos sair, meu Pai, desta live abençoados pelo poder que é na Tua palavra. Aleluia. Nos direciona ao que nós pedimos em nome do Mashiach. Se você crê, diga amém, diga eu creio. Amém, eu creio. Louvado e glorificado seja o nome do Eterno. Queridos, muito bem, como eu disse, essa parábola é do juiz iníquo, e como nós sempre temos falado, as parábolas, elas tratam de aspectos que são os pilares do reino dos céus. Amém? Pois bem, então esta parábola, nós queremos aqui ser bastante breves e bastante diretos sobre esta parábola, e ela começa a tratar alguns aspectos estranhos para quem lê rapidamente, que é como se mais ou menos assim... um juiz, mesmo sendo iníquo, aquela mulher o procurou, o consultou, e mesmo ele sendo daquela forma, o que ele faz? Ele atende ao pedido daquela mulher, né? Ele vai atender o pedido daquela mulher que constantemente insistia ali para que julgasse a sua causa. Então, fazendo um contraste aqui, ou melhor, antes de fazer esse contraste, deixa eu também comentar algo aqui. Mesmo essa parábola, ela não quer necessariamente fazer alguma correspondência com, digamos assim, exatamente o que esse juiz faz. A intenção não é muito falar do juiz, mas realmente agora fazendo um contraste com o caráter de Deus. Jesus, ele veio para nos revelar o Pai. Ele disse em certas ocasiões que aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, se nós estamos em Cristo, logo nós estamos também com o Pai. Logo eles vêm até nós e fazem morada. E o contraste que eu quero destacar aqui é o caráter de Deus. É importante para o discípulo, já que essas parábolas nós estamos visando uma espécie de discipulado. Um dos propósitos desta parábola é consolidar nas nossas vidas como discípulos que Deus é um Deus que ele é totalmente o oposto do juiz iníquo.
Agora, olha que coisa interessante para nós pensarmos aqui. Você percebe que aquele juiz iníquo, aquela mulher insistia, porque ela sabia que aquele juiz iria em algum momento responder. Ou embora talvez ela achasse que não sabia como, mas ela acreditava que pela insistência, mesmo ele sendo iníquo, ele respondeu. E isso aqui é uma lição para todos nós que não temos o hábito da oração. Essa parábola ela vai de encontro o nosso coração, porque nós muitas vezes como discípulos, como líderes, ou melhor, no decorrer dos dias, né, no decorrer das nossas vidas, no meio dos problemas, nós vamos perdendo o hábito de orar. E muitas vezes, até porque lá no fundo, queridos, nós não cremos às vezes que Deus pode responder. Ah, apóstolo, eu creio, eu acredito em Deus. Sim, mas às vezes a boca fala uma coisa, mas o coração não reflete as nossas atitudes e o nosso coração. Então, o contraste é interessante porque Jesus está falando assim: eu estou dizendo para vocês que Deus é o oposto desse juiz iníquo. Deus, ele vai responder às nossas orações. Por que vocês não oram? Por que vocês não perseveram na oração? Então é justamente esse contraste que Jesus está trazendo para nós, que é muito importante que o discípulo ele tenha de uma forma clara na sua vida diária. Voltando ao contraste novamente, aquele juiz iníquo respondeu a oração de uma mulher com fé que perseverava, quanto mais Deus, que é bom, é bondoso, está ansioso de ouvir as nossas orações, ele não vai responder. É claro que ele vai responder. Então, às vezes ele vai responder com não, ele vai responder com sim, ele vai responder de uma outra maneira, mas ele vai responder. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de um caráter de um Deus que ele ouve as nossas orações mesmo. Isso aqui é para consolidar a nossa vida espiritual. Porque aqui Jesus estabelece um princípio que é, inclusive, encontrado no judaísmo, que é o princípio do Kal vachomer. Você pode pesquisar isso, o princípio do Kal vachomer. Ou seja, ele diz assim: se uma coisa já é assim, imagine desta outra forma. Então, se o juiz iníquo, ou o nome já diz iníquo, ele respondeu a oração de uma mulher que perseverou, quanto mais Deus, que é perfeito, vai responder a oração do seu povo. Amém? E é isso que Jesus quer nos ensinar com esta parábola, nesse primeiro aspecto. Então, como nós dissemos, esses são princípios que são inegociáveis. Veja só, Jesus, queridos, está falando aqui essa parábola para pessoas que eram crentes. Ele está falando para uma plateia judaica, uma plateia que conhecia o Deus da Bíblia. Ele está falando para um público que nasceu na aliança, era um povo que vivia debaixo de milagres. E ele está falando esta parábola. Em outras palavras, muitos daqueles que Deus encontrou, Cristo encontrou no decorrer deste caminho, eles estavam distantes da vontade do Senhor, ao ponto de Jesus falar assim: olha, o reino chegou porque eu quero reforçar para vocês o caráter do nosso Deus. Eu acredito que vocês estão esquecendo esse caráter, que Deus é um Deus que responde, e o nosso coração vai querer dizer que não. Aí como é que nós fazemos? Queremos resolver as coisas no braço, na nossa vontade, na nossa força, e muitas vezes não levamos para o Senhor as orações. Então, o que Jesus quer é que nós venhamos levar a Ele os nossos pedidos em oração, porque Ele precisa ter comunhão. E perseverar, né? E perseverar, exatamente, porque muitas vezes nós... É justamente aí, a perseverança, ela molda o nosso caráter. Amém? Por exemplo, talvez você esteja passando por um deserto e você parou de orar. E é justamente no deserto que Deus está moldando a nossa perseverança, está moldando o nosso caráter, e é justamente no deserto que Deus trata o seu povo. Amém? A história nunca mudou. É no deserto que Deus trata o seu povo. Se você crê, diga amém, diga eu creio. Eu creio. Amém? Amém. Então, outro aspecto que nós devemos acreditar, entender, que é o seguinte: olha só. Aquela mulher,
ela levou a sua petição para um juiz iníquo, aguardando a sentença, a resposta, pedindo para que aquele juiz iníquo ele respondesse às suas necessidades, né? A resposta veio daquele juiz iníquo. E eu quero dizer para ti que a tua resposta hoje vem do trono de Deus. A resposta que você está esperando hoje, ela vai vir do trono de Deus. Só que Deus está esperando a perseverança, a dedicação do seu povo em oração. Nunca esqueça, queridos, que você está se relacionando com o Deus que foi revelado em Cristo. O Deus que nos ama, mesmo nós não merecendo nada. Um Deus que está com o coração disposto a nos ouvir. E quando Ele entregou o seu Filho por todos nós, isso foi para provar isso, de que Ele está com o coração atento às nossas petições, os ouvidos atentos aos nossos pedidos. Não para sermos simplesmente crentes pedintes, até nós brincamos, que não seja um crente pedinte, mas seja um crente adorador. É claro que você tem que levar nossas petições, as dificuldades, mas não se relacione com Deus apenas no sentido de pedir. Mas se pedir, peça algo importante. Peça para você os dons espirituais. Peça para ser usado por Deus. Peça para que Deus molde o seu caráter, a sua personalidade, a imagem dele todos os dias. Então eu encerro esta parábola dizendo que Jesus nos dá essa parábola para fazer o contraste de que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de amor e de misericórdia, que Ele está com o coração atento e disposto a nos ouvir, e fazendo o contraste de que a resposta que você precisa, que nós precisamos, vem do juiz maior, que é nosso Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te abençoe com este entendimento, que Deus possa fazer com que você seja despertado para a oração. Eu faço uma pergunta para você. Você pode confessar hoje e dizer: Senhor, eu reconheço que eu não tenho orado como esta mulher. Eu não tenho orado, não tenho te buscado como aquela mulher. Eu te peço perdão por isso. Você pode dizer isso no seu coração. E você também pode orar dessa forma, declarando: Senhor, hoje eu reconheço e coloco a oração em prática. Hoje eu tenho a convicção que através desta parábola Tu vai me dar resposta para aquilo que eu estou precisando. O Senhor é aquele que é um Deus de bondade, um Deus de amor, que é totalmente o oposto daquele juiz iníquo, porque Tu és o juiz perfeito, Tu és o juiz supremo. E você pode reconhecer isso e declarar isso na sua vida? Amém. Então, que Deus te abençoe com esta palavra. E nós convido você a orar comigo, né, e conosco neste momento, para que juntos nós possamos colocar em prática já agora esta parábola. Amém? Amém.